Bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia. E, bom, você já deve ter visto aí algumas declarações do Donald Trump logo depois que ele acabou prendendo o Maduro. Ele agora está falando, né, que gostaria de conquistar a Groenlândia. Né? Ele gostaria de conquistar esse território aqui, que é da Dinamarca. Esse território bem gelado. Dinamarca é esse paísinho aqui, né? É um paísinho aqui da União Europeia, membro da OTAN, e que possui esse grande território aqui próximo dos Estados Unidos, do Canadá, tá? E também no Mar do Ártico, né? Oceano Ártico, na verdade, tá? Bom, uma das maiores disputas geopolíticas do século XXI, então, envolve uma ilha gelada com apenas 50 mil pessoas morando lá. Donald Trump afirmou publicamente que queria comprar a Groenlândia ou adquirir à força. Ele tem repetido nos últimos anos, inclusive tem vídeo aí dele em 2019 falando em adquirir ou tomar a Groenlândia, inclusive sugerindo várias justificativas de segurança nacional e competição com Rússia, China no Ártico. Ou seja, ele estaria justificando essa conquista com as suas disputas com Rússia e China. E isso gerou uma reação negativa, tanto dos groenlandeses quanto da União Europeia, que apoia a Dinamarca como detentora dos direitos sobre a Groenlândia. As autoridades da Dinamarca e na Groenlândia já falaram que rejeitam veementemente, inclusive está aí as imagens das autoridades lá na Dinamarca e dos groenlandeses, que falaram que a ideia não é da Groenlândia estar à venda e que ela deve sim decidir pelo seu próprio futuro, não dependendo dos Estados Unidos. Mas a disputa é muito mais à força do que simplesmente uma questão moral ou ética, ou questão legislativa. Os Estados Unidos, né, está gerando debates diplomáticos intensos com líderes europeus e deixando claro que ele quer sim conquistar a Groenlândia por conta que essa ilha aqui faz uma diferença enorme no contexto geopolítico mundial, e eu vou explicar para vocês o porquê. Tá, a situação tem gerado debates diplomáticos com líderes europeus, deixando claro que a soberania da Groenlândia deve ser respeitada. E lógico que eles vão fazer isso porque os europeus eles precisam mostrar apoio aos seus membros, mas isso aí não vai fazer diferença nenhuma se o Trump e os Estados Unidos como um todo quiser de todas as formas tomar esse território. Mas por que a Groenlândia de repente virou alvo da disputa geopolítica? Você tem alguma ideia? E se você já tiver essa ideia, já deixe aí nos comentários para ver se você é um cara inteligente. Mas bora comigo entender o assunto, tá? Também eu vou pedir por gentileza, porque esses vídeos dão trabalho, deixar o like aí e se inscrever no canal, que vai ajudar demais, tá bom? Bom, pessoal, qual que é a importância da Groenlândia? A Groenlândia, ela não é apenas gelo, tá? Aqui nesse mapa está muito branco por conta das camadas e camadas de gelo. São quase 4.000 a 5.000 metros de camadas de gelo em algumas partes. Mas a Groenlândia, ela está localizada numa região que, se vocês forem parar para reparar, aqui já é a Rússia. E aqui já é a China, tá bom? E aí, a Groenlândia está bem pertinho. Só que nem a Rússia e nem a China conseguem acessar essa parte aqui, porque a maior parte do ano ela fica congelada e não há como passar com navios ou cargueiros aqui. Principalmente se fosse uma questão assim, eu quero passar com navio de guerra. Não consegue. Mas consegue mandar, se a Rússia quiser mandar um míssil aqui até os Estados Unidos, vai conseguir. Não é difícil, tá? E aí, os Estados Unidos tem uma base militar aqui em Karnak, tá? Para impedir esse avanço de mísseis da Rússia ou da China, que é uma pista de pouso e aqui é a base militar, tá bom? Essa base já existe, já funciona e já é bem eficiente, mas parece que para os Estados Unidos não está sendo suficiente para ele se sentir seguro quanto a Rússia e China, tá?
essa região, que fica na rota mais curta da Europa para a América do Norte, se tornou vital para o sistema de alerta de mísseis balísticos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, como já possuem essa base, acham ainda que a região ainda é uma região muito propícia para eles possuírem e terem aí uma ampla defesa contra a China e a Rússia. Mas então há muito em jogo. O território é visto como celeiro também de recursos naturais, terras raras, lítio, níquel, nobre, zinco, petróleo, gás e até água doce armazenada em geleiras. Olha só que interessante. Mas o que realmente está sendo colocado em jogo, que nem é tanto os recursos naturais, e sim que há um alerta de que navios russos possam conseguir atravessar essa região em breve nos próximos anos, por conta do desgelo. As alterações climáticas, pessoal, podem gerar um desgelo do Ártico, principalmente algumas rotas, criando algumas rotas aqui, não um desgelo completo não, tá? Um desgelo pontual, que criaria rotas que aí os naviozinhos iam passar aqui tranquilamente e chegar com mais facilidade no território americano. E aí, em um contexto, por exemplo, de guerra, esse território americano aqui, se um navio chegar aqui, ele já está às portas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não teria tanta força para impedi-lo de chegar se ele já tivesse intervindo aqui próximo na Groenlândia. E os Estados Unidos, de certa forma, já sabe que o Ártico está se militarizando, com a Rússia e China expandindo atividades na região, porque eles sabem que essa região pode criar novos caminhos, né, para os próximos anos, para os próximos 10 anos, por exemplo. Tá? Para Washington, controlar a Groenlândia significa reduzir a dependência de recursos críticos e ampliar o domínio sobre uma área estratégica no novo xadrez global. Então, a comunidade internacional já está percebendo tudo isso e projeta uma onda de condenações caso a proposta de aquisição da Groenlândia seja reativada, alertando para o perigoso precedente que incentivaria todas as nações a buscarem expansões territoriais por meios questionáveis. Pessoal, se os Estados Unidos pegar aqui, então quer dizer que a Rússia, quando ela invadiu a Ucrânia, ela era super legítima, ela pode invadir o que ela quiser. Ela já invadiu a Crimeia, já invadiu o Donbass. E os Estados Unidos está invadindo também, então vamos invadir. Né? Imagina se a Rússia fizer isso, se a China, aqui, a nossa querida China, querida entre aspas, quiser invadir Taiwan também, por que não? Já que os Estados Unidos está invadindo os outros países, inclusive que são aliados, como a Dinamarca, a Coreia do Norte poderia querer invadir a Coreia do Sul, a Índia poderia querer invadir o Paquistão, e por que não os Estados Unidos está invadindo a Groenlândia, né? Israel pode pegar todas as terras que ele quiser da Palestina. Deu para entender, gente, como que a situação fica um pouco mais complicada? Se a comunidade internacional passar pano para isso pode justificar outras invasões e outras ações violentas por parte de outros países, tá? Bom, agora, em 2025, Donald Trump, depois de ter conseguido depois de ter mostrado, né, bastante força com a prisão de Maduro, ele, aproveitando esse cenário favorável, inclusive de uma suposta libertação do povo venezuelano, que trouxe para ele bastante credibilidade, principalmente pelos seus eleitores que viram nessa ação uma ótima conquista, ele está botando na mesa de novo uma antiga vontade dele de conquistar a Groenlândia, tá? Por quê? Porque ele, aproveitando esse cenário favorável, ele está mostrando para o mundo o que ele realmente quer se colocar numa posição favorável contra a China e a Rússia. E lembra do que eu falei no vídeo passado sobre o poder de barganha dos Estados Unidos está ainda baixo, ele precisa ter aliados, ele precisa ter território e ele precisa ter força e posição geopolítica favorável para que ele consiga peitar em breve, em mais ou menos 2027, mais ou menos,
a China, que é o seu grande inimigo de fato. Pessoal, deu para entender? Espero que sim. Obrigado por quem ficou até aqui, né? Vocês estão me ajudando muito assistindo e comentando, dando like nos vídeos. Qualquer coisa, comente aí o que você achou, se vocês querem outra coisa, se vocês têm assim alguma sugestão e também alguma dúvida. Vou ter o prazer de responder vocês, tá bom? Obrigado e até um próximo vídeo.